A partir de agora, tem entrevista ao vivo aqui no programa. Entrevista. Só um registro, a fonte que me passou a informação pediu para que mantivesse o nome em total segredo, sigilo, e obviamente que como profissional da imprensa a gente mantém as fontes em completo sigilo, tá bom? Jean Rezende, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, aqui com a gente. Jean, o governo não se manifestou, foi anunciada a paralisação, a Assembleia dos Policiais Civis e a paralisação mantida para o dia 3? Boa noite, Jailton, Sandra, Pesadão. Sim, está confirmada essa paralisação, mas antes de entrar nos detalhes, eu não posso deixar aqui de fazer um registro. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente aqui a doutora Márcia Guimarães, gestora do Hospital Cirurgia. É uma pessoa que a gente conhece o trabalho publicamente, mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente, e aproveitamos aqui, Heráclito, para parabenizá-la pela excelente gestão à frente de um hospital tão importante para o nosso estado. E ela é uma prova de que gestão de saúde não é feita apenas por médicos, mas também por outros profissionais, a exemplo da enfermagem, da enfermeira, como ela é. E fazendo um paralelo, da mesma forma, na carreira policial civil, as pessoas têm a falsa a certeza ou afirmativa ou impressão de que na segurança pública apenas os delegados de polícia civil, os policiais civis delegados podem fazer gestão, mas não, os oficiais investigadores, assim como a doutora Márcia Guimarães, que é a enfermeira, são aptos e habilitados tecnicamente a fazer gestão também, no nosso caso, segurança pública. Mas vamos lá, Jailton, Sandra, Pesadão e todos os ouvintes, boa noite. Na última quinta-feira, dia 23, os sindicatos policiais civis convocou os oficiais investigadores para uma assembleia sindical. Na pauta estava a discussão e a deliberação sobre um indicativo de paralisação, em razão desse cenário do silêncio que chega muitas vezes a ser ensurdecedor, como dizem os colegas, por parte do governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, haja vista que já há alguns meses o governador, sempre que a gente o aborda no sentido de marcar uma reunião para diálogo, como ele sempre está aberto ao diálogo, e sempre a resposta na semana que vem, além dessas interlocuções, publicamente, enfim, nas oportunidades que temos, também protocolamos diversos ofícios, uma sequência de ofícios formalizando esse pedido, os quais estão sem a resposta devida. Então, diante da insatisfação dos colegas por esse cenário, os oficiais investigadores têm buscado a diretoria da entidade sindical no sentido de, e aí, Simpol, vamos ficar aguardando, o que vamos fazer? E nada melhor do que esse ambiente de assembleia. E lá, após ampla discussão, ficou definida, aprovada essa paralisação pontual, são 24 horas, está agendado para 3 de novembro, próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da manhã, no dia 4. Ficou definido que será uma paralisação, teremos o início com uma assembleia sindical, já estamos convocando desde a assembleia do dia 23, já fizemos essa convocação publicamente aos colegas, reforçamos aqui nessa grande audiência entre os oficiais investigadores, convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 3/11/2025, às 7 horas da manhã em primeira chamada, às 8 horas em segunda chamada, estaremos disparando o edital para todos os oficiais investigadores, então estaremos iniciando essa paralisação com a Assembleia Sindical. E queremos deixar bem claro para você, cidadão, que nos acompanha nesse exato momento, que essa decisão não foi uma decisão de convidar o governo do estado de Sergipe ou o próprio governador para um confronto. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é chamar a atenção para uma pauta de extrema importância que não tem tido a devida atenção, Jailton. Hoje a imprensa passou o dia noticiando uma grande operação no estado do Rio de Janeiro de combate ao crime organizado, que inclusive foi a óbito, até no início da tarde tinham 2 policiais civis mortos em confronto, combatendo o crime em defesa da sociedade. E a Polícia Civil de Sergipe, através dos oficiais investigadores, tem feito isso diuturnamente, graças a Deus, sendo a última barreira contra o crime, como a gente tem dito. Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, Sergipe está fora no mapa do crime organizado até o momento, mas o desestímulo parece que está batendo a porta das nossas famílias, pois os policiais civis delegados, já temos dito aqui,
A carreira policial civil em Sergipe ela é formada por 2 cargos, o cargo de policial civil delegado e o cargo de oficial investigador. Só que os colegas policiais civis delegados estão entre os 5 melhores salários do país e nós, oficiais investigadores, entre os 5 últimos. Então, fazendo uma injusta comparação, nós tocamos e carregamos o piano, como se diz popularmente, e não temos esse devido reconhecimento. Então, os oficiais investigadores não têm interesse em paralisar, mas foi necessário. A nossa polícia me parece que já foi a 2ª ou 3ª no país, né? Em remuneração. Na verdade, foi a primeira nos idos de 2010, na gestão do saudoso governador Marcelo Deda. Nós éramos o primeiro no ranking salarial. Há essa dúvida, Jailton, porque nós ficávamos apenas da Polícia Civil do Distrito Federal, só que lá é verba da União, então a gente não levava em consideração, mas no ranking das polícias civis estaduais, das polícias judiciárias, éramos o primeiro. De lá para cá, uma defasagem acumulada, né, que nos coloca hoje no 25º, né, praticamente os lanterninhas no cenário nacional, enquanto os colegas policiais civis delegados estão entre os 5 primeiros. Esse cenário é conhecido do governador, né? A gente tem levado a nossa pauta de forma técnica, respeitosa nesses 3 anos, né, de governo Fábio Mitidieri, e apesar do governador dizer que não foi ele que criou esse abismo, o que é verdade, mas o governo é atemporal, ele tem que entender que ele não só tem a oportunidade de resolver esse abismo, mas como infelizmente, aplicando um mesmo percentual para 2 cargos que têm esse abismo entre os salários, ele só ampliou esse abismo, né? Em números, os policiais civis delegados tiveram um expressivo reajuste e aumento salarial de quase R$7 mil no governo Fábio Mitidieri em apenas 2 anos. O que já era bom ficou ainda melhor. A gente costuma dizer que são salários de marajás, e aqui a gente não é contrário a nenhum tipo de valorização para os colegas, respeitamos o trabalho feito pela associação que os representa, mas é inadmissível, cidadão sergipano, e você, cidadão, quando vai à unidade policial, sabe quem é que lhe atende, sabe quem é que o cidadão encontra 24 horas diuturnamente nas nossas unidades plantonistas, por exemplo. Então, nós não queríamos, fomos empurrados para esse cenário de paralisação. Nós não queremos movimento paredista, nós não queremos, por exemplo, um movimento grevista. Queremos apenas que o governador Fábio Mitidieri sente conosco e nos responda, ou melhor, para nós não, para a sociedade. Qual é a polícia civil, governador, que o senhor quer para o estado de Sergipe? Uma polícia que continue trazendo números positivos, que permitem gerar emprego e renda, ampliar os dados do turismo no nosso estado? Ou uma polícia que vai se abater pelo desestímulo, especialmente de um abismo entre 2 cargos da mesma carreira? Essa é a reflexão que a gente coloca para a sociedade, mas sobretudo para o governador. E é bem simples, sentar-se à mesa, olhar olho no olho e definir o que é que nós queremos. Se o governador não pode ou não quer contemplar a pauta, né, solicitada pelos oficiais investigadores, diga, governador, o que é possível, o que é que o senhor pretende contemplar, né, não só as noções, mas a sociedade sergipana. Então aqui não é nenhum tipo de afronta, Jailton. É lamentável que a gente precise chegar neste patamar, né? Toda a imprensa e a própria sociedade é testemunha do trabalho diplomático que a diretoria da entidade sindical tem feito, o esforço hercúleo que conseguir a compreensão da categoria, da importância do diálogo. E a gente vem fazendo isso desde 2023, só que chega um momento que qual o argumento que a gente tem para os nossos pares, para os nossos colegas, qual a justificativa para que os policiais civis delegados estejam entre os melhores salários do país e nós sejamos os lanterninhas. Se nós fazemos a música tocar nesse piano que a gente carrega. Em média, qual o salário hoje de um delegado de polícia? Jailton, nós temos 184 policiais civis delegados em Sergipe, dos quais mais de 105 delegados têm salário de marajá, que estão na casa dos R$40 mil. Acima do que ganha o governador. Inclusive, eu costumo dizer que em Sergipe é melhor ser policial civil delegado do que ser governador. Porque o governador, a gente vê que ele corre muito, agenda apertada, e se a agenda apertada é porque é sinônimo de trabalho, né? Mas muitas vezes você chega na unidade policial e não encontra o policial civil delegado, como a gente tem feito publicamente em diversos municípios, como foi recentemente em Lagarto, no dia da feira,
na segunda-feira, um dos maiores municípios do nosso estado, inclusive economicamente falando, e 4 policiais civis delegados que lá, lotados, não estavam. Então, são situações como essas e outras que criam um cenário de desestímulo e que, como diz o ditado, quem cala consente. O governador é conhecedor de todo esse cenário, sejam os dados positivos, sejam os dados também negativos que a diretoria da entidade sindical tem feito a exposição pública para a sociedade sergipana. Então, está nas mãos do governador esse cenário que nós, repito, não gostaríamos de ter deliberado essa temática com a categoria, mas foi necessário. A gente pede a compreensão da sociedade, mas pede também que a sociedade nos ajude a mudar esse cenário. É somente vontade política. A gente tem pedido ao governador, por exemplo, tenho certeza que a categoria tem maturidade o suficiente para que, se o governador entender que nós não estamos chamando o governo para um confronto, mas sim para o diálogo, e receber a representação legítima, que é a diretoria da entidade sindical, em representação dos oficiais investigadores, nós vamos construir um caminho e vamos achar uma saída justa, né, e que seja pertinente dentro daquilo que a gente está buscando para a melhoria do trabalho dos policiais civis em Sergipe. O querido amigo ouvinte policial Marcos Fernando, um abraço para você, querido amigo Marquinhos. Diz aqui, Jailton, boa noite. Somos o 15º salário do Brasil. Um dos piores. Nosso vizinho Alagoas está de parabéns. Estamos desmotivados. Ele fala aqui 25º, na verdade, né? 25º salário no país. Corrija aqui o meu querido amigo Marcos, policial civil, interagindo com a gente, presidente. Exatamente. Um abraço aí ao colega Marcos Fernando. Obrigado pela interação. É extremamente importante a sociedade fazer parte dessa discussão que a gente está trazendo, essa reflexão necessária. E nós trouxemos recentemente, e está circulando nas redes sociais, na imprensa sergipana, o chamado apartheid institucional, que nós apresentamos para a sociedade, um resumo dos fatos, né, do que é o apartheid, questão histórica, trazida muito bem explanada pelo nosso diretor Heráclito Menezes, e trouxemos esse paralelo, essa analogia. Eu queria pedir ao nosso pesadão aí, por gentileza, nós temos um card para poder compartilhar com a sociedade. Posso fazer uma pergunta aqui do ouvinte? Pode. É o Edson, taxista, diz aqui, Jailton, pergunta a ele se ele pode dizer quanto ganha um oficial investigador. Boa noite, Edson, taxista. Podemos sim, Edson, até porque todo o salário dos servidores públicos do Estado de Sergipe, eles são à disposição da sociedade no portal da Transparência Sergipe. Qualquer cidadão pode acessar esse portal, muito embora, após as nossas, digamos assim, informações públicas sobre esse portal, ele tem dado alguns probleminhas técnicos, né, alguma coincidência aí com esse funcionamento. Veja, cidadão sergipano, e ao Edson, taxista, que fez a pergunta, nós temos um cenário que é o seguinte: como eu disse há pouco, em 2010, a Polícia Civil de Sergipe ocupava o ranking 01, quando o ponto é salário. Hoje nós somos o 25º. O estado de Alagoas, por exemplo, o estado de Alagoas, em 2010, ganhava o equivalente a R$ 3.500. Hoje, um oficial investigador, no final da carreira, que seria o equivalente à classe especial aqui no estado de Sergipe, ganha algo em torno de R$ 30 mil no estado de Alagoas. Sergipe não alcança sequer a metade desse valor no final da carreira. O estado do Amazonas, por exemplo, que é o 01 no ranking salarial hoje, está na casa dos quase R$ 33 mil o oficial investigador na classe especial. Então, assim, a gente não é uma questão de se ganha muito ou se ganha pouco, mas é o que é compatível com a complexidade das ações desenvolvidas pela atividade de investigação que o policial civil desempenha. E aí eu devolvo a pergunta: será que todo cidadão estaria disposto a fazer esse trabalho de investigação, colocando a própria vida à disposição da sociedade? Quanto vale a vida de um ser humano? Jailton? Por isso que eu costumo dizer que, antes de sermos policiais, somos servidores públicos. Aliás, hoje é dia do servidor, né? Dia do servidor. É um dia que, teoricamente, é para ser celebrado, mas nós não temos o que comemorar diante desse cenário de desvalorização. Então, essa reflexão que a gente quer colocar para a sociedade. Hoje, 2 policiais civis foram abatidos em confronto com o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Atualizando as informações nos sites oficiais aqui, o UOL traz a informação de 4 policiais
Infelizmente, nós temos aí um registro de 81 presos, 9 feridos. Eu, inclusive, vou contestar aqui a informação, porque nós tivemos inocentes mortos também, tá? Uma senhora estava dentro de casa e foi baleada e morta, infelizmente. Nós temos um registro aí de 4 agentes da polícia mortos neste confronto. Infelizmente, são policiais que saem em defesa da sociedade e, infelizmente, agora os parentes vão receber os corpos, né? Entre os feridos, aliás, mortos, nós temos a informação que é um delegado de polícia e 2 policiais civis e 1 militar. São informações que circulam já nos sites oficiais. Então, a gente tem um parâmetro do cenário nacional de reconhecimento de acordo com a complexidade das ações. Por exemplo, em Sergipe, um oficial investigador da Polícia Civil com 30 ou até quase 40 anos, como temos alguns ainda em atividade, ganham menos do que um policial civil delegado com apenas um dia de serviço. Você acha isso justo, cidadão? E é por isso que a gente pediu para colocar esse card, que está aí na sua tela. Quem está na TV Rio aí vai ter a oportunidade de ver. E quem não está acompanhando pela TV Rio, depois pode acessar lá no canal do YouTube, extremamente interessante, fica lá salvo inclusive. Apenas 2 policiais civis delegados de polícia em Sergipe, em 2 anos da atual gestão do governo Fábio Mitieri, ou seja, a partir de janeiro de 2023 até janeiro de 2025, receberam o equivalente a cerca de 2.700.000 reais. 2.700.000 reais de 2 delegados. Apenas 2 policiais civis delegados em 24 meses. Esse dado é do portal da Transparência Sergipe. E qual a reflexão? É que este mesmo valor é suficiente para pagar um mês da folha de salário de cerca de 500 oficiais investigadores da Polícia Civil, da classe substituta. Para ser mais preciso, o número é 493 oficiais investigadores. Então percebam a discrepância, o abismo, os salários de marajás que são pagos aos policiais civis delegados no estado de Sergipe. Então, agradecendo a interlocução do Edson Taxista, a gente está falando aqui de um cenário nacional de segurança pública e que é necessário que o governo do estado, além da propaganda que é feita com os números positivos alcançados pelos oficiais investigadores, pelas forças de segurança, que a gente tenha essas pautas materializadas. Então, pesadão, o CARD é nesse sentido que está aí para que a população possa refletir. 2.700.000 reais, aproximadamente, apenas 2 policiais civis delegados, né, o suficiente em apenas 24 meses no governo atual, a pagar quase 500 trabalhadores, policiais civis, oficiais investigadores. Então, se você acha isso justo, Edson, né, como trabalhador, que eu sei que é taxista, meu sogro é taxista, meu irmão, tenho vários amigos taxistas, e a gente sabe o quanto vocês trabalham para levar o pão para a casa de vocês, para a família de vocês. Nós também somos trabalhadores, entendeu, Edson? Só que o nosso papel é ir além do trabalho e ter a vocação mesmo para doar a nossa vida em prol da sociedade sergipana. Então, é nesse sentido. Por isso, esse card é importante trazer essa reflexão. Tem outras questões, né? Trouxemos aqui um dado de que o policial civil delegado em Sergipe, com esse salário entre os 5 melhores, ganha cerca de até 1.000% a mais do que um oficial investigador. Né? Tem essa questão de que um policial civil delegado com apenas um dia de serviço ganha mais do que um oficial investigador com cerca de 30 ou 40 anos até de trabalho. E a pauta da reestruturação da carreira, que não fala só de salário sergipano, todo turista que está em nossa cidade acompanhando esse programa, né, em qualquer parte do mundo que a internet alcança, então nos dá essa possibilidade, não é sobre salário apenas. Nós temos também, dentro da reestruturação de uma carreira, outros itens que são importantes, que são caros ao trabalhador, no sentido de não só de falta de conquistas, de avanços, mas de retrocessos, como foi em 2019, a reforma da Previdência, feita pelo governo federal no ano 2019, que foi ratificada pelo estado de Sergipe em 26 de dezembro de 2019, que retirou de maior parte dos trabalhadores, no nosso caso os oficiais investigadores, e até dos colegas policiais civis delegados, a chamada paridade, que é aquele equilíbrio, né, e a garantia de que aquele avanço que vem para o policial civil em atividade também alcance para os aposentados, as nossas famílias pensionistas.
Não é justo que quem trabalhou 30 ou 40 anos, né, ao aposentar-se, não deixou de ser policial, mudou apenas o status de ativo para aposentado, e não é justo que esse colega, que esse trabalhador fique de fora de avanços importantes para aquela carreira que defendeu por mais de décadas de trabalho. 18h40, Jornal da Rio, às 18h43. Alô, meu querido amigo Edson Xaropinho, aí em Kelly Confeitaria. Gente, tem doces, salgados, deliciosos, né? A turma gosta, a turma adora, né? Os salgadinhos lá daquele confeitaria que fica na antiga Avenida Desembargador Mainá, ali já próximo à Rua Acre, no bairro Siqueira Campos, Rua Bahia. Quase na esquina ali, né? Da Desembargador Mainá com Rua Bahia, né, Pesadão? Frente à Friutec, rapaz. Frente à Friutec. Pertinho da casa da minha mamãe, entre Sergipe e Bahia. Isso. Naquele trecho ali você encontra a Kelly Confeitaria. Bolos, doces, salgados para sua festa. Fala lá com o meu amigo Xaropinho e Dona Kelly. O Pesadão gosta. E ele disse aqui, você está devendo a visita, Jailton, com Sandra Dantas e o Alex Azevedo. O Alex Paraty já foi por lá, né? O Alex esteve agora perto do Dia das Crianças, pra fazer a campanha do Xaropinho. Agora falta tu ir lá, viu, Jailton? Irei sim. Eu vou saber do presidente Jean Rezende qual é a decisão judicial que é favorável aos oficiais investigadores que vem sendo descumprida pelo governo do Estado. Para ele explicar esta situação, juntamente também com Heráclito Menezes, que é diretor do sindicato. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ao faturamento, vamos garantir logo o faturamento e eu volto trazendo a segunda parte da entrevista, trazendo aqui informações da paralisação da polícia, hein, gente? Dia 3 tem paralisação da Polícia Civil. Essa decisão judicial que o governo me parece que não está cumprindo, é isso? Na verdade, não está cumprindo, de fato, uma determinação da Justiça Sergipana, iniciada através de uma ação no ano de 2016, e que passou um período, digamos assim, stand-by. A partir do momento que a atual diretoria, no ano 2023, iniciou a gestão, nós passamos a movimentar essa ação, e através da nossa diretoria e assessoria jurídica, recentemente, a Justiça Sergipana reconheceu, a favor dos oficiais investigadores, os lineares referentes aos anos de 2017 e 2018, certo? Determinando que o Estado de Sergipe determinando que o Estado de Sergipe deve entregar aos oficiais investigadores esse percentual que chega a quase 6,7% aproximadamente. Mas já há alguns meses, embora a gente tenha procurado uma interlocução junto à Secretaria da Segurança Pública, a própria Procuradoria do Estado reconhece essa determinação judicial e os oficiais investigadores aguardam um posicionamento do governador do estado, no sentido de determinar o cumprimento desta ordem, dessa determinação judicial. Então, além da pauta já conhecida, que é a reestruturação da carreira, esta pauta que a Justiça Sergipana reconhece aos oficiais investigadores, ela está sendo, digamos assim, mais uma vez suprimida. É mais um direito nosso que não está sendo entregue para os oficiais investigadores, para nossas famílias. Então, tudo isso somado às perseguições que a categoria tem sofrido, por exemplo, essas informações públicas que a diretoria do Simpol tem trazido para a sociedade, dados do Portal da Transparência, a diretoria está respondendo criminalmente, o policial civil delegado-geral da Polícia Civil e o policial civil delegado secretário de Segurança Pública estão me representando e a diretoria criminalmente, por exemplo, por questões que envolvem a busca pela valorização dos oficiais investigadores na nossa gestão. Mas faz parte, né? Então, a gente espera, os oficiais investigadores esperam, não só que o governo do estado sente para discutir as pautas dos oficiais investigadores, dentro do tocante à reestruturação, como eu disse, não é só questão salarial, é também um ambiente que se afaste da insalubridade, seja para o trabalho dos oficiais investigadores, seja para receber você, cidadão, que precisa do atendimento da Polícia Civil, ou seja, outras pautas, outras demandas dentro da restauração. E agora, mais recente, que é o não cumprimento desta determinação judicial, que a Justiça Sergipana deferiu em favor
dos oficiais investigadores a partir de uma ação pleiteada pelo sindicato, que é quem tem legitimidade para tal. Atenção, pescadores e marisqueiras da cidade mãe de Sergipe. Carteira de identidade dos pescadores. Atenção, você que é pescador, marisqueira da cidade mãe de Sergipe. Para receber o seguro defeso, agora é obrigatório ter a nova carteira de identidade nacional. O prazo para renovar vai até 31 de dezembro de 2025, independente da validade da carteira atual. O documento pode ser solicitado do Facilita São Cristóvão, do bairro Eduardo Gomes, com agendamento online pelo portal da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. Não deixe para a última hora. Garanta seu direito e fique em dia. Prefeitura de São Cristóvão, cidade mãe de Sergipe. Para fechar, ainda é possível, Jean, que o governo possa evitar esta paralisação? É possível que o diálogo possa restabelecer o equilíbrio e a justiça dentro da Polícia Civil? Meu querido Heráclito Menezes. Jailton, todos os ouvintes que nos ouvem, e nos ouvem ótimo, né? Todos os ouvintes dessa grande rádio, a Sandra, a Pesadão, sim, é possível. O nosso sindicato é um sindicato que sempre foi afeito ao diálogo. Agora, obviamente, só existe o diálogo quando ambas as partes se permitem dialogar. Então, nós estamos aqui, governador Fábio Tidieri, com as portas abertas, esperando só que Vossa Excelência dê o sinal. Qualquer dia, qualquer hora, né, presidente? Nós estamos aqui à disposição do nosso governador, sem intransigência, enfim, sem nenhum tipo de problema. Agora, obviamente que tem que partir dele esse chamamento, para que a nossa categoria sente e possa realmente dialogar. Entendeu? Por exemplo, nós não podemos aceitar essa incompetência que é hoje a Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do delegado-geral e do secretário de Segurança Pública. É isso mesmo, incompetente. Porque se eles tivessem sido competentes e tivessem já criado um diálogo, talvez nós não estaríamos aqui. Então, o governador está muito mal assessorado pelo atual secretário, pelo atual delegado-geral e pela sua cúpula. Que você vê aí, é notório, nós estamos aí com falando aí dessas listas, desses altíssimos salários de Marajás, criando toda essa problemática. Por quê? Porque o delegado que aí está, o delegado secretário de Segurança Pública, é um secretário que trabalha apenas para os delegados, que representa apenas a sua própria categoria. Por quê? Porque eles tiveram um avanço gigantesco, enquanto nós, os oficiais investigadores, permanecemos na estaca zero. E o ponto é exatamente o silêncio do governador, porque tudo que a gente trouxer de informação e que criam-se narrativas em torno desse contexto, dizendo que o Simpol está pedindo algo impossível, não é o Simpol, é a categoria, os oficiais investigadores, e não estamos pedindo nada impossível, até porque não foi nos dado a oportunidade de construir. Então, o silêncio, que já chega a ser ensurdecedor por parte do governador do estado de Sergipe, Fábio Tidieri, é que tem incomodado não apenas a diretoria do sindicato, mas a toda a categoria de oficiais investigadores, e somente o senhor governador poderá romper esse silêncio, convidando, convocando, né, como a gente diz no nosso jargão, estamos de QAP total, governador. O senhor convidando para o diálogo, convocando, a categoria quer dialogar. Nós não queremos, né, movimento paredista. Se necessário for, quem está dando o tom é a categoria, pela postura silenciosa do governador, que eu espero que com essa grande audiência, com todo o respeito que eu tenho certeza que o governador tem ao trabalho dos policiais civis, oficiais investigadores e a própria sociedade, o governador vai convocar o Simpol para o diálogo. O Anselmo, para fechar em rápidas palavras, presidente, diz aqui o seguinte: diga a esse policial civil que o salário dele está excelente, não tem nada a que reclamar, o salário do delegado está muito acima, um estado pobre como o Sergipe pagando 40 mil a um delegado, é uma vergonha, é a opinião do José Anselmo aqui. É importante a participação da população, mas a gente, como eu disse, polícia tem que ser vocacionado. E existe um cenário, um parâmetro nacional, de acordo com a complexidade das ações desenvolvidas por nós, oficiais investigadores, mas sem dúvida a gente quer discutir com a sociedade, discutir com o governo do estado uma valorização. Os investimentos em segurança pública não podem ser só em armamento, viatura e tecnologia.
quem dirige a viatura, quem controla os equipamentos, são as pessoas que fazem esse trabalho. Portanto, a gente precisa do respeito à nossa profissão e dessa valorização, sim, e a gente conta que a sociedade esteja inserida nessa discussão. Muito obrigado pela participação do ouvinte. Paralisação dia 3, tem assembleia também convocada imediata. Exatamente, a paralisação está confirmada, foi discutida e deliberada e aprovada em Assembleia Sindical para o dia 3 de novembro, próxima segunda-feira, a partir das 7 horas, e se iniciará com mais uma Assembleia Sindical, que é o ambiente em que a categoria toma as decisões. E que nós esperamos, a nossa expectativa, quando eu digo nossa, é de todos os oficiais investigadores, é de que o governador nos convide, nos convoque, antes dessa paralisação, que nós não queríamos, mas foi necessária. Esperamos que o senhor governador tenha sensibilidade e evite essa paralisação, porque quem perde, no final das contas, é a sociedade sergipana. Somos todos nós. Jean, forte abraço. Heráclito, forte abraço também. Até o próximo encontro. Vamos acompanhar. Nosso repórter Alex Azevedo estará acompanhando a mobilização dos policiais nesta paralisação da segunda-feira, dia 3. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Um abraço a todos. Agradeço a participação aqui dos agentes policiais investigadores da Polícia Civil do Estado de Sergipe, presidente e diretor do Simpol,